Boa noite para quem já está entrando aí. Sejam bem-vindos. Boa noite, Aline, Maria Helena, boa noite, Glória. Boa noite, Zana, sejam todos bem-vindos. Pessoal que está chegando aí, só me dá um ok aí nos comentários se o som está bom e se a imagem está boa, por favor. Boa noite a todos. Vocês estão me escutando bem? Vamos lá, centralizar a imagem. Obrigada. Ótimo som, me pediram para centralizar a imagem, vejam se ficou boa. Aqui no meu visor, aqui no meu celular, ela está centralizada. Ótimo, gente, muito obrigada pelo retorno, boa noite a todos. Obrigada, Maria Helena. Então, nós vamos aguardar um ou dois minutinhos, esperando o pessoal ir entrando, para que a gente possa iniciar a nossa live, a nossa palestra de hoje. Vamos aprender um pouquinho mais com Jesus, né? Bendito os olhos que veem. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos molhar um pouquinho aqui a garganta para a gente começar a falar. Boa noite. Prazer estar aqui novamente com vocês. Essa acho que é a segunda live que eu estou fazendo com vocês. Boa noite, Fátima. Boa noite a todo o pessoal, né? A família do Leal aí. Agradecendo ao Ricardo, agradecendo a Maria pelo convite mais uma vez, pelo carinho, pela confiança. E é muito gostoso estar aqui com vocês. Muito bem. Eu acho que o pessoal vai entrando, então a gente já passou aí uns 3 minutinhos do horário previsto para iniciar. Então, pessoal, eu vou iniciando. Então, como sempre nós fazemos, convidar todos para a gente ir silenciando agora, né? Os nossos corações. Vamos entrando em contato lá dentro com o nosso íntimo, como espíritos que somos. Vamos entrando em contato aí com a nossa intimidade com Deus, com a nossa intimidade com Cristo, com a nossa intimidade com a nossa fé. Então, eu convido a todos que nós possamos, nesse momento agora, fechar os nossos olhos, silenciando os nossos corações e abrindo os olhos da alma. E no nosso silêncio, nós já vamos buscando os corações amigos dos mentores, dos nossos mentores individuais e dos mentores dessa casa tão amorosa que é o Leal, os mentores desses trabalhos de sábado.
e juntos todos buscamos Jesus, nosso mestre maior, nosso amigo maior, para que ainda juntos nós possamos estar com o Pai, porque ninguém chega ao Pai se não for pelo mestre. Então que nesse momento nós possamos, com os nossos corações cheios de alegria, agradecer ao nosso Pai, ao Pai da vida e ao nosso mestre amado, que tem nos ensinado por todos esses anos, e todos os trabalhadores do bem, que também nos amparam e nos ensinam a cada dia. E nós agradecemos, mestre. Nós agradecemos a todos os trabalhadores, agradecendo esta casa do bem também, que é o Leal. E que na noite de hoje, juntos nós possamos refletir e juntos nós possamos aprender ainda mais. E principalmente clarear os nossos entendimentos para que a gente possa fazer a nossa caminhada rumo à nossa evolução, rumo à nossa melhora. Então nós te agradecemos, mestre amigo, e que nesta noite tu possas nos conduzir nas nossas palavras, nas nossas reflexões. Ampara a todos e que na casa de cada um a sua presença se faça presente, fortalecendo e enchendo os nossos corações de alegria nessa noite. Graças a Deus. E dessa forma nós iniciamos a nossa palestra de hoje. Bendito os olhos que veem, né? O ensinamento do mestre. E então, para a gente começar, essa palestra eu já fiz um outro dia, então a gente vai falar um pouquinho de ciência, né? Porque a gente sabe muito bem, e a doutrina trouxe muito isso para nós, que a doutrina de Jesus, que a boa nova, que o evangelho, né? Ele pode e deve ser olhado como uma filosofia, como uma ciência e como uma religião, que é isso que a nossa doutrina espírita é, né? Ela é filosófica, ela é científica e ela é religiosa também, porque nós, os habitantes dessa terra de provas e expiações, precisamos ainda da religiosidade, né? De um canal que nos conduza à nossa evolução. Mas vamos trazer então, bendito os olhos que veem, um pouquinho para a ciência, para a gente poder compreender Jesus mesmo de verdade, para a gente poder usar na prática aquilo que Jesus nos recomenda sempre, tá? Então, nós temos neurônios, né? Milhares e milhares e milhares de neurônios. Mas no termo de aprendizado, nós temos neurônios chamados neurônios espelhos, que alguns já devem ter ouvido falar. Para que servem? Qual a função dos neurônios espelhos? Então, quando eu estou observando alguma coisa, quando eu estou olhando alguém fazer alguma coisa, os meus neurônios espelhos entram em ativação e com aquela observação eu aprendo alguma coisa, né? Então, é muito legal, porque o tempo todo a gente percebe que nós estamos aprendendo, porque o tempo todo nós estamos observando. E lembrando também que o tempo todo as pessoas estão nos observando também e aprendendo alguma coisa com a gente. Então, olha a nossa responsabilidade. E quer queira, quer não, isso é um processo natural do ser humano e isso acontece com todos nós, né? Eu vejo alguém fazendo algo, os meus neurônios entram em ativação e começa um processo de aprendizado, certo? Aí a gente vai falar assim, poxa, mas Vera, se eu vejo alguém fazendo alguma coisa errada, eu não quero aprender, né? Eu não vou fazer uma coisa errada só porque eu vi o outro fazendo uma coisa errada. Isso, perfeito, isso é muito bom, né? Porque o que acontece? Quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa que eu observo, se eu vou fazer igual, vai depender do meu interesse, né? Eu estou olhando com interesse de fazer igual? Será que aquilo que eu estou observando o outro fazer vai encontrar ressonância em mim? Vai encontrar aqui uma terra fértil para que eu faça? Né? Porque se não tiver ressonância comigo, eu posso, porque a gente está cansado de ver muita gente fazer coisa errada por aí, não é verdade? E a gente também faz as nossas coisas erradas,
Mas eu vejo a pessoa fazer uma coisa errada e eu aprendo uma coisa. O que que eu aprendo? Eu aprendo que aquilo eu não devo fazer. Por quê? Porque aquilo não encontra ressonância em mim, daquilo que eu tenho como conteúdo. Não encontra terra fértil em mim. Então não tem problema, porque esse processo de aprendizado, ele acontece inclusive inconscientemente. Então nós estamos aprendendo o tempo todo, então é como se a gente aprendesse por imitação. Eu vejo e aprendo como fazer. O ser humano aprende muito assim, né? A gente aprende assim desde bebezinho. Quando a gente nasce, como é que o bebê aprende? Ele aprende observando aqueles que estão mais próximos fazendo, que são os seus pais, né? E aqueles até mais próximos ali da família, vai ensinar aquela criança, certo ou errado, né? Então, olha a nossa responsabilidade quando nós estamos tendo algum comportamento perto de qualquer pessoa e principalmente perto da criança, certo? Muito bem. Então, é super importante isso. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar o mesmo exemplo que eu já usei na outra palestra, que fica mais fácil. Porque não quer dizer que eu vi alguém fazendo e eu já sei fazer, não é isso. Eu vejo alguém fazendo, provoca em mim um processo de aprendizado. Então, o exemplo que eu vou dar é o seguinte: suponhamos que eu veja uma pessoa andando de skate. Como que eu vejo uma pessoa andando de skate corretamente? Ela tem um capacete, uma cotoveleira, uma joelheira. Eu vejo que ela se equilibra, que ela dá impulso, né, com o pé e vai. Então, ou seja, quando eu vejo isso, eu já aprendi alguma coisa. Eu aprendi que para eu andar de skate eu preciso ter equipamentos que me protejam. Eu vou precisar ter um certo equilíbrio, né, dar um impulso com uma perna. Isso não quer dizer que quando eu vi, eu vou conseguir pegar o skate lá e fazer a mesma coisa. Não. Eu posso conseguir fazer? Posso. Como? Se eu treinar muitas vezes. Porque eu já vi fazendo, eu já sei como é. Só que para eu ser boa naquilo, para eu conseguir fazer aquilo, eu vou ter que treinar, né? Então, para prestar bastante atenção nisso, que eu já vou chegar aonde a gente quer, né? Então, esse aprender, ele é muito importante. Perceba, hoje em dia, por exemplo, a gente, nas redes sociais, a gente vê muito, né? As pessoas postam uma coisa, postam outra. E aí, o ser humano, por conta até desse aprendizado aí, e por conta também dos interesses que nós temos pessoais, né? A gente olha e quer fazer igual. Então, você vê lá, às vezes, na rede social, o seu amigo, o seu colega de trabalho, o seu vizinho, que comprou um carro bacana, né? E, puxa, carro do ano, que legal. E aí você já se imagina, você também querendo um carro daquele, imagina você dirigindo com a sua família, ou dirigindo na estrada, saindo por aí. Você se imagina e você quer fazer igual, né? Você pode? Pode. O que você vai precisar para fazer igual, para ter aquele carro que teu amigo tem, para comprar aquele carro que aquele amigo comprou? Você vai ter que ter, no mínimo, dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você vai ter que ter pelo menos crédito na praça. E aí você consegue, não é verdade? Se você quer fazer uma viagem, puxa, eu vi lá que o meu parente ali fez aquela viagem que eu gostaria de fazer também. Eu vi nas redes sociais meus amigos colocando as fotos lá, despertou em mim uma vontade de fazer também. Olha os neurônios espelhos trabalhando. Despertou em mim uma vontade. Eu posso? Posso. O que eu preciso para fazer aquela mesma viagem que ele fez? Eu vou precisar também de dinheiro. Eu vou precisar de crédito na praça. Eu vou precisar ter férias vencidas, né? Se eu trabalhar. Não é verdade? E se eu tiver isso, o que eu faço? Eu consigo ir lá e fazer igual. Mesma coisa se você quer ir para academia. Poxa, vi lá meu vizinho, meus amigos estão indo para academia, estão ficando mais saudáveis, mais dispostos. E eu tenho uma vontade de fazer também. E o que eu vou precisar? Mesma coisa. Vou precisar de tempo, eu vou precisar de dinheiro, não é? Eu vou precisar de uma vontade genuína de fazer.
e aí eu vou. Então, ou seja, eu tenho recurso. Mas se eu não tiver esses recursos, eu não consigo fazer igual. Se eu não tiver o dinheiro para comprar o carro e nem crédito na praça e nem quem me dê esse dinheiro, o que vai acontecer? Eu não vou fazer igual. Se eu não tiver o dinheiro para viagem ou se eu não tiver férias vencidas, vai me bater aquela vontade de fazer igual, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque eu não tenho o recurso necessário para fazer isso. Mas isso também, desse aprendizado da gente ver e querer fazer igual, pode também despertar outros sentimentos que não são tão bons. Pode despertar em mim a inveja, pode despertar em mim a frustração por não poder fazer igual, pode manifestar em mim a tristeza. Puxa, eu vejo o outro fazer, eu tenho vontade de fazer, mas eu não consigo fazer igual porque eu não tenho recursos. Não é verdade? Muitas vezes isso pode acontecer. Então perceba que eu ter recurso é muito importante. Perceba bem que eu tô falando de recurso, porque já já a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Então, se a pessoa, às vezes, ela olha lá o outro e ela também tem lá dentro dela, lembra que eu falei que ressoa lá dentro da gente? Vai encontrar ressonância dentro da gente. Aquilo que eu estou vendo encontra ressonância em mim, eu vou fazer ou não. Então, eu tô usando, agora vocês estão percebendo, recursos e exemplos mais do que a gente chamaria do supérfluo, se a gente for falar em questão espiritual. Então, estou usando mais da vida material, por enquanto, os exemplos, né? Então, às vezes a pessoa, ela olha ali aquela pessoa com aquele carro bonito do ano, e a pessoa tem todo o direito de ter, porque ela trabalha honestamente, né? Porque a energia também do dinheiro, ela faz movimentar o nosso mundo, mas ela vê e ela pensa assim, puxa, mas aquilo não é para mim não, aquilo é muita coisa para mim. Eu não mereço tudo isso. Imagina que um dia eu vou ter uma coisa dessa. Imagina que um dia eu vou fazer uma viagem dessa. Eu sou uma pessoa tão simples, o outro sabe mais do que eu, o outro é melhor do que eu. Então isso vai gerando na gente uma tristeza, às vezes a inveja, como eu falei, uma frustração. Por quê? Porque aquilo achou em nós um campo que não está muito fértil, né? Um campo ainda que não está trabalhado. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. Percebe que hoje em dia a mídia, né, televisão e hoje as redes sociais, o quanto eles investem em propagandas. Por quê? Porque obviamente eles sabem, né? Quando eu estou vendo alguém fazer algo, né, provoca em mim, meus neurônios e espelhos ativam, eu tenho vontade de fazer aquilo. Eu tenho vontade de ter aquilo, né? E aí, obviamente, vai depender dos recursos que eu tenho para poder fazer aquilo, da vontade também que eu tenho para poder fazer aquilo, certo? Muito bem. Vamos pegar tudo isso agora e trazer para Jesus, para trazer para o nosso evangelho. Não é verdade? Jesus, a gente sempre fala, o que mais ele fez foi exemplificar o seu evangelho, não é? A gente lê nos evangelhos, às vezes a gente vê até nos filmes que eles colocam algumas coisas, que Jesus exemplificava tudo que ele dizia, ele fazia. Então, por que ele fazia? Por que ele estava ali e botava a mão na massa? Será que era só porque ele era aquele ser amoroso, bondoso? Não só isso, era aquele ser sábio, que sabia de tudo, ele sabia como a gente funcionava, ele sabia como o nosso cérebro, como nossa mente funcionava. Então, o que ele fazia? Ele dava o exemplo. E aí, aqueles que estavam ao seu redor, aqueles mais próximos, que eram os apóstolos e os seus discípulos, viam e já provocava ali neles um aprendizado, mesmo que inconsciente, porque muitos aprendizados, na verdade, a maioria deles ocorre em nós de forma inconsciente. Então, Jesus sabia que ali fazendo, ele estava também provocando um processo
ali nos seus apóstolos e nos seus discípulos de aprendizado, né? Então, quando os discípulos viam aquela maravilha, como Jesus tratava os outros com doçura, com respeito, Jesus incluía o tempo todo, né? Jesus tinha um comportamento de inclusão, ele incluía todos, as mulheres que naquela época não tinham nenhum valor, as mulheres que não podiam se manifestar, né? Os pobres e estropiados, Jesus tratava todos iguais. Então, ele já nesse comportamento dele, ele já estava ensinando. E aqueles que estavam ali perto estavam olhando. Mesmo que não estivesse agora naquele momento fazendo, mas já estava provocando um ensinamento ali, um processo de aprendizado. Isso não quer dizer que eles imediatamente iriam fazer igual. Lembra lá do skate, que eu vejo, eu sei como fazer, mas ainda não faço igual, porque eu preciso praticar, porque eu preciso treinar. Então, quando Jesus fazia isso, ele estava procurando o quê? Ensinar-nos. Então, voltando para aquilo que eu falei agora há pouco, lembra que o tempo todo nós estamos ensinando através dos nossos comportamentos. E se nós somos aqueles que escolhemos seguir o Cristo, quais são os comportamentos que nós estamos tendo? O que nós estamos ensinando para aqueles que estão nos observando? E não precisa só aqueles próximos nossos, não, da nossa casa espírita, da nossa família, dos nossos amigos. É aquele que nos vê no supermercado, é aquele que nos vê na rua, na condução, né? Ele também está aprendendo com o nosso comportamento, assim também como nós estamos aprendendo. E aí vamos lá, quando Jesus fazia tudo isso, Jesus tinha recurso. Lembra que eu falei agora há pouco que o cara que quer comprar o carro, fazer aquela viagem dos sonhos, porque ele viu fazer igual, ele precisa de recurso, precisa de dinheiro, precisa de crédito, né? E quando eu vejo Jesus fazendo, quero fazer igual, será que eu preciso de recurso também? Com certeza. Vocês concordam? Eu preciso de recurso para fazer o que Jesus fazia. Qual é o recurso que eu preciso? O que Jesus usava? Aí muitos vão me responder, Jesus usava do amor. Com certeza ele usava do amor, porque ele tinha o recurso do amor. Jesus usava da humildade, porque ele tinha o recurso da humildade. Ele usava do perdão, ele usava da compaixão, ele usava da atenção. Ele usava do respeito para com o próximo. Por quê? Porque esses eram os recursos que ele tinha. É como o cara que quer comprar o carro e fazer a viagem. Ele tem dinheiro, ele tem crédito. Jesus tinha esse recurso. E por isso ele fazia com muita facilidade, porque os seus recursos eram abundantes. E aí, quando nós vemos o exemplo do Cristo, e não só o exemplo do Cristo, como a gente já viu tantos exemplos e vê hoje em dia, a gente teve exemplo muito próximo da gente, né, de Chico Xavier, né? Quem não queria ter aquela doçura do Chico Xavier ao tratar os outros? Aquela humildade, aquela brandura. Quem não queria ter essa doçura também, né, da irmã Dulce, a perseverança, né, a determinação de Madre Teresa de Calcutá e tantos outros, né? Então, por que eles faziam isso? Porque eles tinham recurso na mão. E nós, quando nós vemos tudo isso, a gente vê as histórias de Chico, ouve, vê tantas outras e vê e lê nos evangelhos e aprende nos evangelhos o exemplo do Cristo, é claro que desperta em nós uma vontade de fazer igual. É claro que desperta. Os nossos neurônios estão ali ativados e nós estamos aprendendo com Cristo. Nós resolvemos aprender com Ele. Só que o que acontece? Se eu não tenho recurso, sabe o que vai acontecer? Eu vou tentar fazer, eu não vou conseguir. Eu vou tentar fazer, eu vou parar pela metade, porque me faltam recursos. Mas Vera, aonde estão esses recursos? O próprio Cristo respondeu para a gente. O reino de Deus está dentro de vós. Vós sois luzes, vós sois o sal da terra, vós sois deuses.
Então o recurso está aqui dentro. Mas só que qual é o hábito que a gente tem tido há muitos anos e milhares de anos talvez na nossa vida? Nosso hábito é de olhar para fora. Eu olho lá fora, eu olho no outro. E no outro eu não vou encontrar os meus recursos. Eu só vou encontrar os recursos que eu preciso dentro de mim. Porque Jesus já disse que está dentro da gente. A gente já sabe que todos os ensinamentos, eles estão aqui. Só que o trabalho agora de cavucar aqui dentro e botar esses recursos que estão em germinação para serem ativados é a nossa parte. Então, os recursos nós temos. É que nem o cara lá que quer comprar o carro e tal. Tem recurso, mas ele ainda não sabe. A gente tem recurso, mas a gente ainda não encontrou. Sabe por quê? Porque a gente está olhando lá para fora. Lá para fora você não vai encontrar o recurso que você precisa para ser o que o Cristo pede para que a gente seja. Uma pessoa amorosa, respeitosa, principalmente uma alma, um espírito que evolui, né? Porque o ensinamento de Jesus não é para você ganhar o céu, para você desencarnar e não ir para o umbral, para ir lá para o nosso lar e tal. Não é isso que ele quer. Ele quer a nossa evolução. E eu só evoluo agindo. Eu só evoluo tendo comportamentos. Não tem outra maneira de evoluir, né? Então, quando Jesus fazia, que a gente vai falar assim, ele usava do amor, tá bom? Qual é o comportamento que Jesus tinha que mostrava esse amor? Qual eram os comportamentos que ele tinha que mostrava a humildade e o respeito dele? A gente já viu, tá lá nos evangelhos os comportamentos do mestre. Então, para nós, se a gente falar assim, então a gente precisa amar, a gente precisa ter fé, a gente precisa ter mais respeito para então a gente evoluir. É isso mesmo, mas o que você vai estar fazendo que vai mostrar que você está amando? Qual vai ser o comportamento que você vai ter que vai mostrar que você está respeitando, que você está incluindo, que você está perdoando? É comportamento, não é outra coisa. Não é só prece, não é só trabalho de caridade, não é tomar passe ou dar passe. É comportamento. Meu comportamento é ação, né? A fé sem obras é morta, como disse Paulo. O que é obra? É a nossa ação, é o meu comportamento. O que eu faço que o outro enxerga em mim o amor, que o outro sente em mim o amor? Como eu faço que o outro sente em mim a inclusão, o respeito, a solidariedade, a fraternidade? É o que eu faço que vai indicar isso. E para isso, quando eu olho e aprendo, preciso encontrar um campo fértil em mim para que eu possa fazer, porque senão a gente vai ser só um papagaio repetidor dos ensinamentos do mestre, dos ensinamentos da nossa doutrina, e aí a gente não evolui, né? Então percebe que a gente vem ao longo desses milhares de anos, a gente olhando os ensinamentos do Cristo só através da religião. Aí a doutrina espírita veio e falou pra gente, não é só isso não, é ciência, é filosofia. O que é a filosofia? É algo que nos pede reflexão. Mas muitas vezes a gente vê muitos de nós ainda tratando o Cristo, tratando os seus ensinamentos, tratando a própria doutrina conforme só como se fosse uma religião, tá? A religião, ela é só um caminho para a tua evolução. Ela não é o fim da sua evolução, ou seja, não é ela que faz você evoluir. Ela é um caminho para que você dê um salto, né? Então é necessário que eu saia da religiosidade e pule para a espiritualidade, ou seja, me reconhecer como um espírito, como Jesus mesmo me indicou, que eu sou capaz de fazer, eu sou capaz de mudar, eu sou inclusive capaz de curar. Hoje está aí a ciência quântica dizendo pra gente o quanto a gente pode mudar a nossa realidade. E eles estão dizendo exatamente o que Cristo falou pra gente. E cada vez mais eles vão avançar e trazer isso pra gente. Então, vamos lembrar disso, né? Eu tô aprendendo com Cristo? Tô.
Talvez o meu aprendizado ainda esteja lá no meu inconsciente, ou seja, eu não trouxe para cima para o consciente, porque quando eu trouxer para o consciente eu começo a agir. Eu preciso de ação. Sem ação não adianta falar, então vamos amar mais. Ok, então qual é o comportamento que você vai ter, que vai mostrar que você está amando mais? Essa é a questão primordial. Essa é o que precisa acontecer na nossa vida, certo? Então lembra lá do cara que queria fazer o exercício físico, comprar a viagem, o carro? É a mesma coisa. Poxa, eu quero perdoar mais, eu quero ser mais firme, eu quero ser disciplinado, eu quero ser mais pacífico, eu quero ser mais amoroso. Então eu vou lá, né? Olhe para dentro de mim, porque o Cristo falou que eu tenho os recursos dentro de mim. Pego esses recursos e começo a fazer, começo a praticar. Lembra do cara do skate? Eu sei como precisa fazer. Só que para eu ficar bom para andar no skate, vou ter que treinar muito. Então, para eu ficar bom com o meu amor para com o próximo, como Jesus me indicou, para que eu fique bom, para ser um ser mais doce, mais pacífico, prática, 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 prática todos os dias. Por isso que ele disse, orai e vigiai. O vigiai é o que? Observe, se observe, né? Busque dentro de você. Porque aí sim nós vamos conseguir fazer igual. Porque o ensinamento já está dentro da gente, já está dentro. Mas muitos de nós estamos inconscientes disso. E a gente precisa nos conscientizar, né? Então, a melhor forma, uma das primeiras que a gente tem que fazer é aquilo que Jesus também já tinha indicado. Para de olhar para fora e olha para dentro. Lá fora você não acha o teu tesouro. Lá fora você não acha o teu recurso. Você só vai achar aí dentro de você. Aí dentro você acha. E aí dentro você então trabalha essa terra para que você possa pôr em prática, pôr em ação isso. E é assim que vai funcionar. Então nós somos um complexo, né? Tudo trabalha junto, né? Corpo, espírito, a alma, que é o espírito encarnado, o cérebro, a mente, pensamento, é tudo integrado, não funciona separado. É uma inteligência impressionante, né? Como diz o Haroldo Dutra, aqui dentro existe uma vastidão, é um campo vasto, fértil, que a gente não conhece ainda, porque a gente só olha para fora, né? A gente só olha para fora e não se dá conta de quem somos nós, quais são as capacidades que nós temos, embora Cristo já nos tinha dito isso, da nossa capacidade, né? E além de fazer, Jesus usava mais um outro recurso, que é a neurociência, né? Que a ciência também constata. Então eu gosto muito de ver isso, porque a gente percebe o quanto Jesus tinha uma sabedoria impressionante, né? Ele não estava lá como um ser místico fazendo milagres, ele estava usando ciência para agir com a gente, ele estava usando ciência para nos ensinar. Qual é outra coisa que ele fazia muito? Usava parábolas, não é verdade? Parábola nada mais é do que uma história, né? Uma história que eu estou contando. E Jesus, ele contava muitas histórias. Ele usava figuras de linguagem que a gente chama de metáforas. A neurociência diz o seguinte: as historinhas, as parábolas, as metáforas, elas são muito eficientes quando você está ensinando alguém. Por quê? Porque quando eu estou contando uma história, eu prendo a atenção daquele que está me ouvindo. Olha que Jesus incrível. Geralmente a gente conta história para as criancinhas, né? E ele nos tratava assim como espírito crianças ainda, nessa questão da nossa evolução. Então o tempo todo ele era preciso e amoroso com a gente. E ele então vinha com as parábolas e a gente nunca entendeu direito. E a ciência, né, trazendo isso, né, quando você conta uma história, uma parábola, o outro presta mais atenção e assimila melhor. Olha que incrível. Jesus era incrível demais, além do seu amor, da sua doçura, a sua inteligência. Se a gente for comparar agora que a ciência está descobrindo, a sua inteligência era uma coisa impressionante, incrível. E olha que a gente não descobriu, acho que nem um tiquitito de nada ainda, de tudo que ele nos ensinou, de tudo que a gente tem capacidade de fazer, não é verdade? Então o tempo todo ele sabia a direção.
Só que agora ele já fez a parte dele e a gente tem que fazer a nossa. Pôr a mão na massa, né? Para fazer o pão, você vai ter que ter a farinha, vai ter que ter a água, o sal lá, e você vai ter que providenciar. Jesus já disse onde que tem, tá? E o mais fácil, gente, é que tem dentro da gente, não tá dentro do outro, sabe? Então, quando a gente faz isso, a gente pode olhar o outro da forma como Jesus nos recomendou que nós olhássemos, né? Com respeito, como se fosse a nós mesmos, como se fosse o nosso próprio irmão, porque era isso que ele fazia. Jesus olhava o outro com amor, com respeito, com doçura. Jesus nunca se atreveu em fazer algo para a gente que a gente não pedisse. O que as pessoas, quando queriam ser curadas, eles iam até Jesus. Ele se dispunha, ele estava lá disposto, ele estava lá à disposição, esperando que as pessoas fossem até ele. E quando as pessoas chegavam querendo serem curadas, o que Jesus fazia? Ele ia olhar quem estava doente e falava, vem aqui que eu vou te curar? Não. Ele fazia o seguinte, ele perguntava, com todo respeito, o que você quer que eu faça? E quando ele fazia, o que ele dizia? A tua fé te curou, né? Então, aquilo que você queria aconteceu, porque você queria. Porque se ele não quisesse, Jesus não podia fazer, ele mesmo ensina isso pra gente, né? Então, o nosso querer é muito importante, eu tenho que ter uma vontade genuína de seguir o Cristo, e o seguir não é ir para a igreja, não é ir para o centro espírita, o seguir é ter posturas, ter comportamentos que determinem que eu estou sendo aquilo, que eu estou fazendo aquilo. Então, olha o tanto de responsabilidade que nós temos, né? Ele já falou, o reino de Deus está dentro do homem. Por que a gente ainda está procurando lá fora? Por que a gente tem sofrido tanto ainda? Se ele disse que está dentro de mim, será que é porque eu ainda não acreditei? Será que ainda eu tô lá naquele pensamento, sabe aquele que viu o cara comprando um carrão bacana e falou, isso não é pra mim? Será que eu tô assim também, achando, puxa, eu sou só um coitadinho, eu preciso esperar que Jesus faça tudo pra mim? E não é isso que ele disse pra nós, né? Assim como ele falou, né, que os sãos não precisam de médico e todos nós da terra estamos precisando do médico. Mas, gente, o médico que nós estamos precisando é isso, ele já veio, ele já deu a receita, já passou a bula para cada um de nós. Só que a gente tem que ter um trabalho, né? Não pode ser de graça. Tem que ter uma evolução. E a evolução, ela é movimento. Não existe evolução sem movimento. Não existe. Não existe. Não adianta você achar que você vai evoluir só rezando, só indo para casa espírita. Não, a evolução, ela está na ação, ela está no movimento, né? Então, veja só, a gente já percebeu que a gente tem recurso, a gente já percebeu que com esses recursos eu preciso ter comportamentos, e aí sim eu vou estar seguindo Cristo. Fora isso, eu tô só no meio do caminho e vou talvez parar. Porque sem recurso eu não chego onde eu quero, né? Lembra? Não dá para eu ter aquele carro bacana se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver crédito na praça. Eu vou desistir de ter o carro. Não dá para eu ser um ser melhor, né? Mais amoroso, mais evoluído, que possa ajudar o meu próximo, se eu não pegar os recursos e usar para poder fazer aquilo que eu preciso. E os recursos estão aonde? Dentro de nós, já nos disse o nosso mestre, né? Então, olha só, a palestra o tema hoje é Bendito os olhos que veem, né? Então, o que tem a ver tudo isso que eu falei com bendito os olhos que veem? Jesus disse uma outra coisa, quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quando que os meus olhos são bons? Depende do que eu tenho aqui dentro, né? A forma como eu vou olhar o outro e enxergar o outro não tem a ver com o outro, tem a ver com o que eu tenho aqui dentro.
Então, o que eu enxergo no outro é aquilo que eu tenho aqui dentro. Por isso que Jesus nos enxergava como seres preciosos. Ele nos enxergava como seres de puro amor, de pura luz, como ele nos disse. Vós sois luzes, vós sois o sal da terra. Ele nos enxergava assim, porque ele era pura luz. Então, os olhos de Jesus eram bons. Então, observe como você olha as outras pessoas e como você fala das outras pessoas. Vai indicar o que você tem aí dentro. Como é que está esse campo? Será que ele está fértil ou não? Será que eu já descobri esses tesouros preciosos que Jesus disse para mim que eu tenho, que são aqueles que a ferrugem não corrói, que a ferrugem não corrói e a traça não come? Né? Será que eu estou tomando consciência disso? Isso é muito importante, né? E aí, para exemplificar tudo isso, esses olhos bons de Jesus, eu vou trazer uma parábola que não está na Bíblia, que não está nos evangelhos, mas ela é bastante conhecida, talvez só um trechinho que alguém conheça, mas segundo constam aí alguns historiadores, essa parábola, ela fazia parte do folclore, né, da tradição ali daquele povo hebreu, ali dos judeus. Eles costumavam contar essa história a respeito de Jesus. Então, que é a parábola do cachorro, que muitos conhecem um trechinho. Então, eu vou contar ela mais ou menos assim. Estava Jesus andando pela Galileia e, como um bom líder que sempre foi, estava à frente com seus apóstolos e discípulos ou ao lado ou atrás dele, e eles seguiam. E quando chegaram num certo trecho, eles começaram a sentir um odor muito forte, um cheiro muito forte de algo podre. E aí os apóstolos já começaram, nossa, que cheiro horrível, que fedor, e reclamava, e Jesus seguia em silêncio e continuava avante, caminhando. Um pouco mais avançando, o cheiro ficou muito forte e os apóstolos já tamparam o nariz e reclamavam, e Jesus em silêncio. Um pouco mais adiante, eles viram ali no chão um corpo que parecia de um animal. E o que eles fizeram? Imediatamente eles atravessaram do outro lado. E Jesus continuou e eles começaram, Jesus, sai daí, vem pra cá. Não tá sentindo o cheiro, não tá vendo que tá podre, não tá vendo que tá cheio de mosca, vem pra cá. E Jesus se aproximou. Quando ele se aproximou, ele viu que ali estava um cachorro que tinha morrido, né? Então Jesus observou o cachorro, e quando ele observou, ele falou o seguinte: nossa, que pelos brilhantes tem esse cachorro. Eu acho que quando vivo, ele devia ter pelos muito bonitos. E aí ele olhou nos olhos, o cachorro estava morto, mas estava com o olho aberto. E aí ele olhou nos olhos e ele fez, nossa, que olhos bonitos. Eu acho que quando vivo, esse cão tinha olhos muito brilhantes. E por fim, ele olhou nos dentes do cachorro. E olhando nos dentes, ele disse assim, nossa, que belos dentes. Eu acho que quando vivo, esse cão tinha uma bela de uma mordida. Então, olha o olhar de Jesus. E os apóstolos ficaram ali, né? Como que podia, né? No meio de toda aquela podridão, ele enxergou o quê? Ele enxergou conforme o que ele tinha dentro dele. Ele conseguiu enxergar os dentes bonitos do cão, ele conseguiu enxergar a pelagem, ele conseguiu enxergar os olhos. Por quê? Porque os olhos de Jesus eram bons. Benditos são os olhos que veem de verdade. Esse ver é o enxergar o outro, teu irmão. É enxergar a criatura como vinda da mesma origem que você, que é do Criador, né? De uma fonte inesgotável de amor, de uma fonte inesgotável de beleza e de pureza. Essa é a fonte de todos nós, de todas as criaturas da terra. Nós, os seres humanos, os animais, os vegetais, nós viemos dessa origem. E Jesus conseguia enxergar isso. Por quê? Porque dentro dele era isso que ele tinha, ele não tinha como enxergar outra coisa. Mas o que a gente enxerga, a gente ia fazer que nem os apóstolos. A gente ia ver as moscas, a gente ia ver que estava cheirando ruim, né?
a gente ia fazer uma cara feia. Por quê? Porque ao longo da nossa vida a gente ficou sempre olhando o ruim. A gente tem os olhos para olhar o ruim. A gente acostumou a olhar o ruim porque também a gente veio por muito tempo olhando os outros também enxergar o feio, reclamar, fazer errado, né? Não tô falando não só dessa existência, se a gente for olhar a nossa história, né, de humanidade na Terra, né, o quanto de coisa feia nós já fizemos, não é? E muitos de nós ainda continuamos fazendo. Então, o nosso olhar é sempre esse olhar lá de dentro, né? A gente acostumou a aprender a olhar o feio e julgar. E aí Jesus vem e diz isso para nós, né? Que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Porque quando eu consigo enxergar o bom no outro, é sinal que isso está vibrando lá dentro de mim. Isso está ressonando dentro de mim. E é isso que ele trouxe para a gente, é isso que ele quer da gente. Então, esse treino que nós vamos fazer, de buscar os recursos em nós e botar a mão na massa, é que vai nos possibilitar olhar para o outro, olhar para as situações da nossa vida, olhar para as nossas relações e ter esses bons olhos, né? Conseguir olhar como Jesus olhou o cão, olhar a pelagem bonita, né? Olhar os olhos brilhantes, olhar a dentição perfeita. É isso que ele está sugerindo para a gente. É isso que ele sugeriu quando ele contou as suas parábolas. É isso que ele sugeriu quando ele fez, né? Que ele teve ação. É esse o aprendizado que ele trouxe para a gente. Então, meus amigos, meus irmãos, meus companheiros, né? É necessário urgentemente olhar para dentro. Reconhecer os recursos que estão lá, porque ele disse, o reino de Deus já está aí dentro. E para isso é necessário o quê? Uma vontade genuína de olhar para a gente. Uma vontade genuína de querer evoluir. Uma vontade genuína de seguir o mestre. Uma vontade genuína de ser realmente esse ser de luz que ele falou que nós podemos ser, né? E se nós ainda estamos duvidando, e se nós ainda estamos achando que eu não posso, eu só tenho que receber porque eu sou muito coitadinho, eu sou muito doente, eu não posso, eu não consigo, outro é mais inteligente que eu, se ainda não acreditou no Cristo, né? Porque foi ele que te disse, foi ele que disse para nós. Então, meus amigos, benditos são os olhos que veem. Então, toda vez que nós estivermos olhando e falando alguma coisa falando algo de alguma coisa ou de alguém, presta atenção em você, porque você está falando aquilo que está lá dentro de você, aquilo que tem ressonância em você, o que ressoa de você, né? É o julgamento, é olhar o feio, é botar o defeito, é olhar a dificuldade, ou é poder olhar e saber que eu tenho inúmeras possibilidades para fazer melhor, né? Então, olhar, mais uma vez, não é lá para fora, o olhar é aqui para dentro. E quando você olhar aqui para dentro, olha como Jesus te recomendou. Procura aquela luz que ele disse que está aí dentro. Procura esse reino que ele falou que está aí dentro. Que o reino é isso, é você que vai construir. Sou eu que vou construir através do quê? Do meu treino. De eu pegar todos os recursos, comprar o capacete, cotoveleira, joelheira, skate e ir para a pista e treinar. Treinar. Eu vou cair muitas vezes. Eu vou ralar a cara, o joelho, eu vou me quebrar. Mas se eu quiser ficar boa naquilo, se eu tiver muita vontade de fazer aquilo, eu vou continuar fazendo. Até eu me equilibrar com perfeição e fazer tudo com perfeição. Esse é o ensinamento de Jesus para todos nós. Então é essa mensagem que eu tinha, que eu preparei com muito carinho para todos nós. Eu adoro ver o Cristo assim, como esse ser incrivelmente inteligente, incrivelmente inteligente. Ele não veio ensinar religião pra gente. Até porque quando ele chegou lá na Palestina, já havia, né? Eles já seguiam o judaísmo e ele por cultura também no começo também, né? Era um judeu, mas depois ele foi então trazendo os seus ensinamentos.
e que não tinha nada a ver com o que a religiosidade daquela época pregava, né? E como muitos de nós hoje em dia pregamos, não é verdade? Então, gente, eu não tô conseguindo ler tantas manifestações aí de carinho, né? Mas eu agradeço mais uma vez ao Leal, né, por ter me dado essa oportunidade. Eu espero que essa palestra, né, que essas palavras encontrem ressonância aí dentro de cada um de vocês, para que a gente possa ajudar o Cristo nesse trabalho no nosso planeta, né? Nós estamos passando num momento crucial de mudança, né? E essa mudança precisou vir dessa forma. Então, o que é que nós vamos fazer a partir de agora? O que é que nós vamos fazer diferente? Como que nós vamos sair desse momento de pandemia, de transição? Será que nós vamos sair fazendo diferente? Lembra sempre, pergunta sempre para você agora, qual é o comportamento que eu vou ter a partir de agora, que vai mostrar que eu sigo Cristo, né? Então, essa mensagem que eu deixo para todos nós, com muita gratidão, gratidão ao Leal, gratidão a Maria, que está sempre com muito carinho me convidando, ao Ricardo, que está sempre dando o suporte, e a todos vocês que têm acompanhado. Estou vendo aqui Fátima, Sidney, Cris, que já acompanharam a minha palestra, estão aqui vendo de novo. Então, muito obrigada a vocês. Um beijo grande no coração de todos que estão aí. Não posso agradecer a todos, falando todos os nomes, mas um beijo grande. E eu vou convidar agora todos nós que nós possamos fazer a nossa prece de gratidão, né, a Jesus e ao Pai Maior que nos dá essa bênção divina. Aprender é a maior bênção que a gente pode ter. Então, vou convidar a todos para que a gente possa fechar os nossos olhos nesse momento e já envolvidos nesse amor de Jesus, nesses ensinamentos amorosos do Mestre, vamos colocar em prática agora, fazendo a ação da vibração, buscando de dentro de nós a gratidão, o amor, para que possa ser levado a tantos irmãos nossos que ainda não tiveram essa oportunidade de conhecer esse ensinamento maravilhoso do Cristo. Levar aos nossos irmãos que estão ainda na escuridão das ruas, que nesses momentos eles possam serem tocados por essas nossas vibrações. Por todos os leitos de hospitais onde nossos irmãos, médicos, enfermeiros, enfrentam essa pandemia, e que então essa vibração de luz e de amor possa estar vibrando em todos os leitos, em todas as casas, em todos os corações. E nós vamos deixar uma vibração muito amorosa, com a maior gratidão que vem lá do fundo da nossa alma, de espírito que somos, para que o Pai Maior possa espalhar pela nossa terra, pelo nosso planeta, em todos os corações. E nós te agradecemos, Mestre, agradecendo a todos presentes, a toda a equipe espiritual, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, nosso guia, nosso modelo. E assim nós encerramos essa live de hoje, agradecendo a tecnologia, a evolução que nos permite estar em nossa casa, em quarentena, mas poder continuar propagando os ensinamentos do nosso Evangelho e da nossa doutrina. Graças a Deus, que assim seja, e que todos possam voltar aí, né? Voltar não, porque está todo mundo na sua casa, não é verdade? Mas que todos possam conservar esse amor e essa luz de Jesus e espalhar aí no seu lar e ao redor. Graças a Deus, que assim seja. Muito obrigada, um beijo grande a vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Um grande beijo, gente.